Olá, paz seja convosco. Sou o pastor Leonardo da Igreja do Evangelho Quadrangular. É uma imensa alegria e uma grande responsabilidade estar aqui com vocês hoje para abordarmos um tema que, embora fundamental, muitas vezes é mal compreendido e até mesmo evitado: as causas espirituais da maldição e seus efeitos geracionais. Vivemos em uma sociedade que valoriza o indivíduo acima de tudo. Acreditamos que somos os únicos responsáveis por nossas vidas, e que as nossas escolhas afetam apenas a nós mesmos. No entanto, ao olharmos para as Escrituras, somos confrontados com uma verdade mais profunda e complexa: a nossa história, a nossa linhagem, e até mesmo as atitudes de nossos antepassados, têm um peso significativo sobre quem somos e sobre a realidade que enfrentamos. O propósito desta apresentação não é assustar ou condenar, mas sim iluminar. A palavra maldição soa pesada e, para muitos, está ligada a um misticismo distante, algo que o diabo faz para nos prejudicar. E sim, o inimigo tem um papel, mas a nossa análise de hoje nos levará a uma conclusão que pode ser surpreendente: a maldição, em sua essência, é um princípio estabelecido por Deus. Assim como a bênção, a maldição é acionada por escolhas e atitudes humanas. É a consequência natural da quebra de princípios divinos, e ela se propaga quando a iniquidade de uma geração não é redimida ou tratada. Ao longo desta palestra, vamos mergulhar nas páginas sagradas para entender como essa dinâmica funciona. Vamos desvendar a iniquidade dos pais e a herança familiar, a quebra de alianças sagradas como o casamento, e a maneira como a idolatria, a falta de perdão e até mesmo a rebelião contra os pais podem abrir portas para o sofrimento crônico e a dor. Abordaremos temas delicados como o aborto, o suicídio e a perversão sexual, não com o intuito de julgar, mas para entender como essas atitudes podem gerar padrões de destruição que se repetem de geração em geração. O objetivo final é claro: conscientizar e oferecer um caminho de esperança. Entender a maldição não é aceitá-la, mas sim reconhecê-la para que possamos quebrar suas cadeias. O que nos liberta não é o nosso próprio esforço, mas a graça e a misericórdia de Deus, que se manifestaram plenamente em Jesus Cristo. Ele se fez maldição por nós na cruz, e é somente através do seu sacrifício que a herança de pecado pode ser completamente cancelada. Portanto, convido cada um de vocês a abrir o coração e a mente para o que será compartilhado. Que esta seja uma jornada de autoconhecimento, de cura e, acima de tudo, de libertação. Que a palavra de Deus ilumine os recantos mais escuros de nossas histórias, nos dando a sabedoria para romper com tudo aquilo que nos aprisiona e a coragem para abraçar a vida plena que Ele planejou para nós. Oremos. Pai celestial e soberano, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nos unimos neste momento em um só corpo e um só espírito para te render toda a glória e toda a honra. Agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos, com a mente e o coração abertos para ouvir a Tua palavra e aprender os princípios que regem a vida e a nossa história. Senhor, a Tua presença é a luz que dissipa toda a escuridão e a verdade que nos liberta de todo engano. Viemos a Ti porque sabemos que somente em Ti encontramos a verdadeira sabedoria para entender os mistérios da vida e as influências espirituais que nos cercam. Neste momento, Pai, colocamos esta palestra em Tuas mãos. Que cada palavra dita seja inspirada por Teu Espírito Santo. Que o nosso entendimento seja iluminado para compreendermos a seriedade da maldição e a profundidade de suas causas, como a iniquidade de nossos pais, a quebra de alianças, a idolatria, os pecados encobertos e todas as transgressões que podem gerar um legado de dor. Pedimos, em nome de Jesus Cristo, que esta seja uma jornada de revelação, mas também de libertação e de cura. Que, ao compreendermos as portas que foram abertas, possamos ter a coragem de fechá-las através do arrependimento e da confissão. Que cada pessoa presente sinta a Tua presença de maneira profunda e transformadora. Clamamos, Pai, para que todo espírito de incredulidade, de distração e de sono seja repreendido e removido deste lugar. Que a Tua palavra encontre um terreno fértil em nossos corações e produza frutos de justiça, paz e restauração. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que nos resgatou da maldição da lei ao se fazer maldição por nós, damos início a esta palestra, confiando que o Teu poder se manifestará para a glória do Teu nome. Amém. Hoje abordaremos um tema que, embora fundamental, muitas vezes é mal compreendido e até mesmo evitado: as causas espirituais da maldição e seus efeitos geracionais.
Vivemos em uma sociedade que valoriza o indivíduo acima de tudo. Acreditamos que somos os únicos responsáveis por nossas vidas, e que as nossas escolhas afetam apenas a nós mesmos. No entanto, ao olharmos para as Escrituras, somos confrontados com uma verdade mais profunda e complexa: a nossa história, a nossa linhagem, e até mesmo as atitudes de nossos antepassados, têm um peso significativo sobre quem somos e sobre a realidade que enfrentamos. O propósito desta apresentação não é assustar ou condenar, mas sim iluminar. A palavra maldição soa pesada e, para muitos, está ligada a um misticismo distante, algo que o diabo faz para nos prejudicar. E sim, o inimigo tem um papel, mas a nossa análise de hoje nos levará a uma conclusão que pode ser surpreendente: a maldição, em sua essência, é um princípio estabelecido por Deus. Assim como a bênção, a maldição é acionada por escolhas e atitudes humanas. É a consequência natural da quebra de princípios divinos, e ela se propaga quando a iniquidade de uma geração não é redimida ou tratada. Ao longo desta palestra, vamos mergulhar nas páginas sagradas para entender como essa dinâmica funciona. Vamos desvendar a iniquidade dos pais e a herança familiar, a quebra de alianças sagradas como o casamento, e a maneira como a idolatria, a falta de perdão e até mesmo a rebelião contra os pais podem abrir portas para o sofrimento crônico e a dor. Abordaremos temas delicados como o aborto, o suicídio e a perversão sexual, não com o intuito de julgar, mas para entender como essas atitudes podem gerar padrões de destruição que se repetem de geração em geração. O objetivo final é claro: conscientizar e oferecer um caminho de esperança. Entender a maldição não é aceitá-la, mas sim reconhecê-la para que possamos quebrar suas cadeias. O que nos liberta não é o nosso próprio esforço, mas a graça e a misericórdia de Deus, que se manifestaram plenamente em Jesus Cristo. Ele se fez maldição por nós na cruz, e é somente através do seu sacrifício que a herança de pecado pode ser completamente cancelada. Portanto, convido cada um de vocês a abrir o coração e a mente para o que será compartilhado. Que esta seja uma jornada de autoconhecimento, de cura e, acima de tudo, de libertação. Que a palavra de Deus ilumine os recantos mais escuros de nossas histórias, nos dando a sabedoria para romper com tudo aquilo que nos aprisiona e a coragem para abraçar a vida plena que Ele planejou para nós. Vamos começar. Na nossa jornada de hoje, vamos nos aprofundar em um dos pilares mais significativos, e talvez, mais desafiadores do nosso tema: a maldição e a herança familiar. Quando pensamos em maldição, a maioria de nós, instintivamente, busca uma causa externa, uma força maligna, o diabo, agindo para nos destruir. No entanto, é crucial entendermos que a Bíblia nos apresenta uma perspectiva diferente e mais complexa. As bênçãos e as maldições são, na verdade, princípios estabelecidos por Deus, e são acionados, em grande parte, pelas nossas próprias escolhas. A maldição é a consequência de uma quebra, de uma desconexão, e ela não se limita a um evento isolado na vida de uma pessoa. Ela tem o poder de se estender, de se perpetuar através das gerações, criando um legado de dor e de fracasso. O conceito de herança familiar é central para essa compreensão. Carregamos o legado de nossos antepassados, tanto as bênçãos quanto as maldições. O que os nossos pais fizeram, ou deixaram de fazer, reverberou e continua a reverberar em nossas vidas. A iniquidade, que é um pecado não confessado ou não redimido, não fica isolada. Ela se enraiza e se transmite, autorizando uma influência maligna que afeta nossos relacionamentos, nossas finanças, nossa saúde e nosso bem-estar geral. Essa herança não se baseia no nosso merecimento. Não importa se somos boas pessoas ou se vivemos uma vida correta, o que prevalece aqui é a nossa filiação. Somos parte de uma linhagem, e a iniquidade dessa linhagem nos afeta diretamente, a menos que seja quebrada. Para ilustrar essa verdade, podemos olhar para a história de Abraão, o pai da fé. Ele foi chamado por Deus para uma vida de bênção e promessas. Ele ouviu a voz de Deus, mas em um momento de fraqueza e medo, ele desceu ao Egito. Ele mentiu sobre sua esposa, Sara, dizendo que era sua irmã, por temer que o matassem para tomá-la. Esse ato de desobediência e incredulidade teve um preço. A Bíblia nos mostra que o erro de Abraão não se limitou a ele. Ele gerou uma consequência drástica e prolongada para sua descendência.
Por causa daquele desvio de rota, Deus revelou que sua posteridade seria peregrina em terra alheia e seria reduzida à escravidão por 400 anos. O erro de um pai, de um ancestral, projetou uma realidade de opressão e sofrimento que durou gerações. Outro exemplo poderoso é o do rei Jeroboão. Ele foi escolhido por Deus para ser rei de Israel, mas se desviou e estabeleceu um legado de idolatria. Ele construiu bezerros de ouro e incitou o povo a adorá-los, rompendo a aliança com o Senhor. A sua idolatria não foi um pecado isolado. Ela se tornou um legado familiar. Seus sucessores no trono de Israel, um após o outro, endossaram e repetiram a idolatria de Jeroboão. A maldição de sua escolha original se repetiu em cada reinado, resultando em destruição e afastamento de Deus. A iniquidade de Jeroboão não foi simplesmente um erro, ela se tornou um padrão que consumiu sua descendência e a nação. A iniquidade, portanto, não é apenas um pecado pontual. Ela é o pecado que se enraiza, que não foi confessado e redimido. É a porta que autoriza a propagação de maldição. É a ausência de um intercessor que se levante para confessar e romper esse ciclo. A mentalidade judaica, por séculos, teve essa clara consciência. Eles compreendiam que a maldição se estendia automaticamente à descendência. Eles viam no sofrimento e na perseguição que enfrentavam uma manifestação da maldição invocada sobre eles por seus antepassados. É por isso que, hoje, precisamos desmistificar o que entendemos por culpa. Não somos culpados pelos pecados de nossos pais, mas somos afetados pelas consequências desses pecados. Reconhecer essa realidade não é uma forma de fatalismo, mas sim o primeiro passo para a liberdade. É como encontrar a raiz de uma erva daninha que tem sufocado nosso jardim. A herança familiar, se não for tratada, continuará a influenciar a nossa vida de forma negativa. Portanto, a grande questão para nós não é por que isso aconteceu com meu pai, mas sim o que eu posso fazer hoje para que isso não me atinja mais, e para que não atinja as minhas futuras gerações. A iniquidade pode ser quebrada. O ciclo pode ser interrompido. A herança de dor pode ser substituída por uma herança de bênção. É essa esperança que a palavra de Deus nos oferece. Reconhecendo o problema, podemos buscar a solução em Cristo, que nos redimiu da maldição. É um convite para nos tornarmos os intercessores, os que se levantam na brecha, para que a história de nossa família seja reescrita, e que, a partir de nós, o que flua seja a bênção de Deus. Oremos. Altíssimo Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nos humilhamos em Tua presença nesta hora, cientes de que Tu és um Deus de justiça e de amor, que estabeleceste princípios espirituais para a vida. Levantamos nossas vozes e nossos corações em intercessão, reconhecendo a seriedade da Tua palavra e o poder que ela tem de revelar verdades que, por vezes, nos foram ocultas. Pai, clamamos pela nossa linhagem, pela história que nos precede. Confessamos diante de Ti a realidade da iniquidade que se espalhou por gerações. Reconhecemos que nossos pais, avós e antepassados, em sua humanidade e fragilidade, cometeram pecados que nunca foram redimidos ou confessados. Assim como a iniquidade de Abraão resultou em escravidão para sua descendência, e a idolatria de Jeroboão se tornou um legado de destruição, também reconhecemos que as escolhas de nossa filiação nos trouxeram heranças de dor, fracasso e sofrimento que não merecíamos, mas que carregamos. Perdoa-nos, Senhor, pelos erros de nossa linhagem. Pela falta de conhecimento, pela rebelião, pela idolatria, pelas quebras de aliança, pela falta de perdão e por todos os pecados que abriram portas para a maldição. Hoje, em nome de Jesus, nos levantamos como intercessores em nossa família. Não pedimos por merecimento, pois sabemos que a Tua graça e misericórdia são maiores que nossa justiça. Em nome de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, quebramos agora toda e qualquer maldição que nos tenha sido imposta por causa da iniquidade de nossos pais. Anulamos toda herança de fracasso, de doença, de pobreza e de destruição. Onde houve idolatria, declaramos a Tua soberania. Onde houve rebelião, declaramos a obediência. Onde houve aliança com as trevas, declaramos a aliança do sangue de Jesus. Onde houve escravidão, proclamamos a liberdade que há em Cristo. Senhor, que o sangue de Jesus, que nos resgatou da maldição da lei, seja a nossa redenção. Que Ele cubra e purifique toda a nossa história,
e que a partir de hoje, a única herança que flui em nossa vida e na vida de nossa descendência seja a tua bênção. Que a nossa história seja reescrita pela tua graça e que, através de nós, a iniquidade seja definitivamente interrompida. Obrigado, Pai, porque sabemos que o clamor do arrependido não é rejeitado. Em nome de Jesus Cristo, amém. Dando continuidade à nossa reflexão sobre as causas da maldição, vamos nos aprofundar em um ponto de extrema relevância e delicadeza, a quebra de alianças. Para compreender o peso espiritual da maldição, precisamos primeiro entender o que é uma aliança. Uma aliança não é um simples contrato, é um pacto sagrado, uma união de vidas e destinos selada com Deus, com consequências que se estendem muito além das formalidades legais ou sociais. Quando um pacto como este é violado, um princípio espiritual é rompido, e isso inevitavelmente abre uma porta para o sofrimento e para a maldição. A aliança matrimonial é o exemplo mais visível e o mais impactante de todos. O casamento é um laço sagrado, um vínculo que não se limita ao plano físico ou emocional, mas que se enraiza profundamente no reino espiritual. Quando esse laço é violado pelo adultério, o que ocorre é muito mais do que uma simples traição. O adultério é a violação da aliança matrimonial e é uma das principais causas de maldição sobre a família. A pessoa que adultera não apenas rompe a confiança do cônjuge, mas introduz uma pessoa estranha no seio de seu lar, e essa pessoa estranha, no plano espiritual, é uma entidade maligna, uma intrusão demoníaca que perturba a paz e a estabilidade da família. As consequências dessa violação são vastas e devastadoras. O adultério perturba emocionalmente o casamento, plantando as sementes da obsessão e dos ciúmes crônicos. Espiritualmente, ele endemoniza o leito conjugal, minando a intimidade e a comunicação do casal, podendo levar a uma completa aversão sexual e a inibição do prazer dentro do casamento. Além disso, a pessoa que comete adultério pode experimentar uma marginalização ministerial e profissional, perdendo a autoridade e a unção para liderar. Em um nível mais prático, essa atitude nefasta drena a vida financeira da família, pois a tendência é que o dinheiro comece a ser desviado para a imoralidade, levando a família à bancarrota. A maldição do adultério desprotege sexualmente os filhos, tornando-os mais suscetíveis a abusos e perseguições. O adultério de um dos cônjuges expõe o outro, tornando-o vítima em uma situação que não foi ele quem criou. E o que dizer do divórcio? A própria palavra já carrega um peso de dor e fracasso. A Bíblia nos mostra que o divórcio não foi a intenção original de Deus para o casamento. A permissão dada por Moisés para a carta de divórcio não foi um preceito divino, mas sim uma concessão à dureza do coração do povo. Era um dispositivo legal para regulamentar uma realidade já quebrada, para proteger a mulher do repúdio arbitrário e violento de seu marido. Essa é a distinção crucial que precisamos fazer. O que Deus odeia não é o papel assinado no cartório, mas sim o repúdio. O repúdio é a desonra, a rejeição, o ódio, a separação, a ameaça, a violência, a indisponibilidade de querer a reconciliação. É a dureza do coração que traz um escândalo mais doloroso do que o divórcio em si, e é essa violência espiritual que Deus odeia. O divórcio, portanto, embora possa ser uma solução legal, é a formalização de uma quebra espiritual e traz uma maldição que afeta todas as áreas da vida. Jesus, em sua sabedoria, endossou a proibição do divórcio, permitindo-o apenas em casos de prostituição, imoralidade sexual grave, mostrando que a aliança matrimonial só pode ser quebrada por um ato de traição profunda, que já a desfigurou completamente. No entanto, mesmo com essa exceção, a realidade é que o divórcio traz consigo uma carga de violência contida, um fardo de dor, rejeição e abandono que pode destruir gerações. Os efeitos do divórcio são devastadores, ele gera um fracasso moral e financeiro, perdas generalizadas, traumas emocionais, e até mesmo a destruição ministerial. Ele afeta a todos os envolvidos. O casamento é a escola do caráter, e a aliança de sangue que ele representa é o teste principal para a maturidade. Quando casais fracassam nessa prova, a maldição do divórcio se instala, perpetuando o ciclo de rejeição e abandono. Em um contexto mais amplo, a quebra de alianças também se manifesta na apostasia, que é a traição da aliança com Deus. Essa é a pior de todas as quebras de aliança, uma prostituição espiritual que não só leva à ruína individual, mas também ao declínio moral de toda a sociedade.
A apostasia invoca maldições ainda mais severas, como loucura, cegueira, pavor e pânico. Portanto, a quebra de aliança, seja ela no casamento, com Deus ou em qualquer outro pacto sagrado, é um princípio espiritual que gera maldição. É a desconexão de uma fonte de bênção e abertura de uma porta para a destruição. Reconhecer a sacralidade das alianças e o perigo de rompê-las é o primeiro passo para nos proteger e para construirmos uma vida e uma família sobre alicerces sólidos, honrando os pactos que fazemos e, acima de tudo, a aliança que temos com o nosso Criador. Oremos. Pai amado e soberano, nós nos colocamos diante do Teu trono de graça nesta hora, reconhecendo que Tu és o Deus das alianças eternas. Senhor, viemos clamar pela Tua misericórdia sobre as nossas vidas, famílias e lares. Sabemos que as alianças que o Senhor instituiu são sagradas e invioláveis, e confessamos que, como povo, muitas vezes não temos guardado a santidade desses pactos. Pai, intercedemos pelos casamentos que estão feridos, pelas alianças matrimoniais que têm sido atacadas pelo adultério, pela infidelidade e pela dureza de coração. Senhor, estende a Tua mão de cura sobre os lares, restaura o amor, a fidelidade e o respeito mútuo. Que todo espírito de sedução, divisão e engano seja repreendido em nome de Jesus. Clamamos também, Senhor, por aqueles que já enfrentaram o divórcio. Tu conheces as dores, as rejeições e os traumas que essa ruptura causa. Pedimos que o Teu Espírito Santo venha consolar, curar e restaurar cada coração ferido, e que nenhuma maldição encontre lugar, mas que haja libertação e recomeço em Ti. Pai, intercedemos ainda pela Tua Igreja, para que não haja apostasia, para que não rompamos a aliança suprema que temos contigo. Livra-nos da frieza espiritual, da idolatria e de qualquer forma de prostituição espiritual. Guarda-nos na Tua palavra e fortalece-nos para permanecermos firmes até o fim. Senhor, fecha toda a porta que foi aberta ao inimigo por causa da quebra de alianças, e sela sobre nós o Teu pacto de bênção e proteção. Declaro que famílias serão restauradas, ministérios serão reerguidos e corações voltarão para Ti. Faz-nos lembrar, dia após dia, que alianças não são simples promessas humanas, mas pactos sagrados diante do Deus vivo. Nós Te oramos, Senhor, e renovamos hoje a nossa aliança contigo. Em nome de Jesus, amém. Prosseguindo em nossa análise das causas da maldição, chegamos a um ponto de intensa gravidade espiritual, a idolatria e o envolvimento com o ocultismo. É fundamental compreendermos que a adoração de falsos deuses e as práticas espirituais malignas não são apenas desvios teológicos, são atos que invocam maldições e abrem portas para a destruição. A idolatria, em sua essência, é a quebra da nossa aliança com Deus. Ela é a troca da fonte de vida pela fonte de morte, a busca por proteção e poder em algo que não tem vida própria. Quando um ser humano escolhe adorar um ídolo, ele está, na verdade, se submetendo a uma entidade espiritual que está por trás daquele objeto. A consequência espiritual é imediata e direta, a pessoa que adora o ídolo se torna semelhante a ele. A palavra de Deus nos revela que os ídolos são cegos, surdos e inertes, e assim se torna aquele que os adora. A fé se torna desvirtuada, a sensibilidade espiritual é perdida, e o indivíduo passa a viver em um estado de cegueira e insensibilidade para com as coisas de Deus. É uma dependência espiritual que se aprofunda, tornando a pessoa cada vez mais refém da entidade espiritual por trás daquele ídolo. A idolatria moderna não se manifesta apenas em estátuas. Ela está presente na devoção a santos católicos ou ortodoxos. A reza e a devoção a um santo é vista como um tipo de necromancia, um culto a um morto. Essa prática é, para a fé cristã, um engano abominável, que sujeita a pessoa a espíritos de morte e a um tipo de apedrejamento espiritual e emocional. As pessoas buscam a proteção de um santo para viagens, para o casamento, para o dinheiro, mas acabam atraindo para suas vidas um engano e uma desproteção espiritual ainda maiores. Se a idolatria já é grave, o envolvimento com o ocultismo é um passo ainda mais profundo na quebra de nossa aliança com Deus. A Bíblia é clara ao proibir práticas como a feitiçaria, o espiritismo, o satanismo, a necromancia e outras formas de adivinhação. O envolvimento com qualquer uma dessas práticas é a entrega voluntária a forças espirituais contrárias a Deus. Um pacto com o ocultismo é uma aliança com o reino das trevas. A pessoa que se envolve com feitiços, simpatias,
consagrações e qualquer tipo de mantranismo ou espiritismo, convida a maldição para dentro de sua vida e de sua linhagem. As consequências desse envolvimento são severas e duradouras: sofrimento multiplicado, perdas de toda a natureza, viuvez precoce, distanciamento de Deus, e a destruição completa da vida. Aquele que se envolve com o ocultismo não encontra solução, mas sim uma dependência espiritual cada vez maior do inimigo. O mal que ele busca afastar através de rituais, ele acaba traindo para si. A promessa de poder e conhecimento se transforma em escravidão, miséria e, em última instância, na morte espiritual. O ocultismo é um caminho que leva a um ciclo de perseguição e maldição, afetando não somente o indivíduo, mas também sua família e sua descendência. Em suma, a idolatria e o ocultismo são muito mais do que crenças alternativas. São violações diretas da aliança com o Deus Criador, que resultam em uma profunda contaminação espiritual. A libertação dessas amarras só é possível através de um arrependimento genuíno e da total entrega a Cristo, que é o único caminho para a vida e a verdadeira proteção espiritual. Oremos. Senhor Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, viemos diante de Ti em humildade e temor, reconhecendo que Tu és o único digno de adoração e louvor. Nesta hora, intercedemos, Senhor, por todos aqueles que, consciente ou inconscientemente, se envolveram com a idolatria e com o ocultismo. Pai, sabemos que estas práticas quebram a aliança contigo e abrem portas para maldições e destruição. Por isso, em nome de Jesus, pedimos que o Teu Espírito Santo convença os corações, trazendo arrependimento genuíno e libertação completa. Que toda cegueira espiritual causada pela adoração a falsos deuses seja removida agora, e que os olhos espirituais sejam abertos para contemplar a Tua glória. Clamamos por famílias presas em tradições idólatras e por vidas oprimidas por pactos ocultos. Senhor, desfaz, em nome de Jesus, toda a obra das trevas, toda a consagração maligna e toda palavra contrária que tenha sido pronunciada. Que o sangue de Cristo cubra, limpe e santifique cada coração, cada lar e cada geração. Repreendemos, pelo poder do nome de Jesus, todo espírito de morte, engano e escravidão espiritual. Declaramos que nenhum poder das trevas tem autoridade sobre aqueles que se entregam totalmente a Cristo. Pai amado, sela-nos novamente na Tua aliança eterna. Que o Teu povo se volte para Ti em santidade, renunciando toda idolatria e todo contato com o oculto. Recebe, Senhor, a nossa vida como oferta viva, para que sejamos fiéis a Ti até o fim. Oramos no nome poderoso de Jesus. Amém. Continuamos nossa jornada de entendimento sobre as maldições e suas causas. Hoje, vamos focar em uma lista de atitudes e pecados específicos que, por sua natureza, violam princípios espirituais e abrem portas para a atuação da maldição em nossas vidas e na de nossa descendência. Vamos analisar cada um desses pontos com a seriedade que merecem. Começamos com o pecado encoberto. Ocultar uma transgressão, um erro, é como colocar uma âncora pesada em um barco que precisa navegar. Essa âncora impede o progresso, a prosperidade e a fluidez da vida. Quando um pecado é encoberto, a pessoa não está apenas escondendo de outros, mas está, em essência, se colocando sob a sentença desse mesmo pecado. Não há arrependimento, não há confissão, não há redenção, e, portanto, não há misericórdia que possa se manifestar plenamente. O pecado encoberto é uma semente de maldição que cria raízes no coração, minando a vida do indivíduo de dentro para fora, impedindo que a bênção flua. A luz não pode penetrar o que está escondido, e a prosperidade espiritual e material fica travada por essa escolha de viver na escuridão. Intimamente ligada a isso está a falta de perdão e a amargura. A falta de perdão é um dos maiores trunfos do inimigo, uma prisão autoimposta que aprisiona não quem nos feriu, mas a nós mesmos. Ela é um veneno espiritual que corrói a alma, gerando uma ferida emocional profunda que nunca cicatriza. A amargura é o fruto desse veneno, e ela pode levar a um tipo de suicídio emocional, onde a pessoa perde a capacidade de sentir alegria, de ter esperança e de se conectar verdadeiramente com o amor de Deus e do próximo. A pessoa que não perdoa fica sob a condenação de seu próprio coração e se torna vulnerável a ser aprisionada, penalizada e atormentada por espíritos malignos. A falta de perdão é um caminho perigoso que pode levar à apostasia, ao afastamento total de Deus, e à desintegração emocional e espiritual.
Para receber a misericórdia de Deus, é imperativo que sejamos misericordiosos com aqueles que nos ofenderam. Um ponto de muita atenção, principalmente para os jovens, é o jogo desigual. Esse conceito se refere a uma aliança, frequentemente matrimonial, com uma pessoa que não compartilha os mesmos princípios e a mesma fé em Deus. Não se trata de uma simples diferença de personalidade, mas de uma profunda desconexão espiritual. O casamento é uma união de alianças, e quando um dos cônjuges tem uma aliança com deuses estranhos ou com valores espirituais corrompidos, ele acaba se tornando uma aliança espiritual com demônios. O próprio rei Salomão, com toda a sua sabedoria, cometeu essa transgressão ao se casar com filhas de deuses estranhos, e isso levou à apostasia e à ruína. O jogo desigual inevitavelmente gera uma crise existencial e espiritual dentro da família. Antes de se unirem em casamento, as pessoas precisam considerar não apenas os sentimentos, mas o Deus, os valores, a missão e a família do outro, para evitar que uma aliança iníqua traga maldição para a sua vida e para a sua descendência. Agora, adentramos em um território de grande dor, os pecados de morte, que são o suicídio, o homicídio e o aborto. O suicídio é o maior atestado de fracasso, a desistência da vida. Mas, do ponto de vista espiritual, é muito mais do que isso. Ele é um sacrifício humano, um pacto de sangue que não se encerra com a morte do indivíduo. Ele abre uma porta de perseguição geracional sobre a linhagem, fazendo com que a maldição do suicídio se torne um padrão, um ciclo que se repete ao longo das gerações. Um ancestral que cometeu suicídio estabeleceu um pacto de sangue que pode se manifestar em sua descendência através de fortes sentimentos de fracasso, apatia crônica, quadros de depressão profunda e um medo obsessivo de morrer. O homicídio é o ato mais implacável de ira e descontrole. Quando uma pessoa assassina outra, ela estabelece um pacto de sangue com os espíritos da morte, trazendo consequências terríveis sobre sua vida e a de sua família. O homicida e sua descendência podem ser afligidos por um sentimento de perseguição constante, uma destruição generalizada e um ódio descontrolado que pode levar a tendências criminosas. É um ciclo de violência que só pode ser quebrado pelo arrependimento e pela intervenção divina. O aborto é uma extensão do homicídio, o assassinato da própria descendência. Ele invoca uma maldição geracional de morte, depressão e destruição. A Bíblia nos mostra que a vida é sagrada desde a concepção. O aborto endemoniza o útero, criando um legado de morte que pode se manifestar em infertilidade crônica e esterilidade. Além disso, a maldição do aborto pode paralisar a prosperidade e o sucesso profissional e financeiro da pessoa, gerando um processo crônico de frustração em todas as áreas da vida. Por fim, temos os furtos e roubos. A cobiça é a raiz de todo mal, e o roubo é a sua manifestação. O roubo é um ato que arranca as raízes da honestidade e da honra de uma pessoa, e que, em resposta, permite que um espírito destruidor entre no lar. Esse espírito consome o sustento da família, gerando uma constante perda e uma bancarrota na linhagem. As riquezas obtidas de forma ilícita, através de roubos, tráfico ou exploração, não trazem bênção, mas sim um legado de miséria e de destruição. O que é dado pelo inimigo para o enriquecimento ilícito é, na verdade, uma ferramenta para destruir. Esses pecados, por sua natureza e profundidade, não são apenas escolhas morais equivocadas, mas são violações espirituais que abrem as portas para a maldição. É preciso que nos voltemos para Deus em arrependimento e confissão, para que Ele possa quebrar essas cadeias e restaurar a bênção em nossas vidas e na de nossas famílias. Oremos. Pai amado e justo, nos colocamos diante de Ti nesta hora com temor e reverência, reconhecendo a Tua santidade e a Tua justiça. Senhor, olhamos para a Tua palavra e percebemos quantas vezes falhamos, quantas portas abrimos ao inimigo por escolhas erradas, pecados encobertos e alianças contrárias à Tua vontade. Pedimos que a Tua luz penetre em todo lugar de escuridão em nossas vidas, revelando e trazendo à tona tudo o que precisa ser confessado e abandonado. Senhor, quebramos, no nome de Jesus, toda a cadeia que nos prende à falta de perdão, à amargura, e a todo o veneno espiritual que tem envenenado nossa alma. Liberta-nos de alianças desiguais, de vínculos espirituais impuros, e restaura nossa comunhão contigo. Pai, intercedemos por nossa descendência, pedindo que todo pacto de sangue feito por suicídio, homicídio ou aborto seja cancelado pela autoridade do sangue de Jesus.
Que todo espírito de morte seja repreendido e expulso, e que sobre nós repouse o espírito de vida e de paz. Senhor, livra-nos de toda cobiça, de todo roubo, de toda prática ilícita. Tira de nós o coração enganoso e coloca um espírito reto diante de Ti. Declaramos que a nossa provisão vem de Ti, não das trevas. Hoje, Pai, renunciamos a toda maldição e nos rendemos totalmente a Ti, para vivermos debaixo da Tua bênção e favor. Que a Tua graça nos cubra e que a Tua misericórdia nos sustente, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus Cristo, amém. Na nossa caminhada para entender as causas da maldição, chegamos a um tema que exige de nós uma atenção especial e uma sensibilidade pastoral, a perversão sexual. Precisamos falar sobre este assunto, não para julgar, mas para trazer luz a uma área que, quando corrompida, abre uma das portas mais amplas e devastadoras para a maldição. A imoralidade sexual não é apenas uma transgressão moral, ela é uma violação de um princípio espiritual. A perversão sexual, em suas diversas formas, gera maldições de caráter hereditário, ligando a pessoa a espíritos demoníacos e destruindo a estrutura familiar. A intimidade sexual, que deveria ser a expressão máxima do amor em uma aliança sagrada, quando usada de forma ilícita, torna-se uma fonte de contaminação espiritual. Cada relacionamento sexual fora da aliança matrimonial é visto como um pacto de sangue no corpo, que transfere contaminações e amarra a alma a um espírito de uma só carne. É por isso que se faz necessário descasar-se espiritualmente de parceiros sexuais passados por meio de oração e arrependimento, para se libertar dessas amarras. Vamos abordar as diferentes categorias de perversão sexual, conforme apresentadas em nossa análise. Em primeiro lugar, o incesto. A união sexual entre membros da mesma família é uma das mais graves violações das leis divinas. A palavra de Deus proíbe expressamente essa prática, pois ela destrói os laços familiares e gera um espírito de abuso e violência que se perpetua nas gerações. O incesto não só traz vergonha e trauma para a família, mas também uma maldição profunda que se manifesta em desordem, violência e pecado. Em seguida, a prostituição. Esta prática é a troca de favores sexuais por dinheiro ou bens. É um ato que amaldiçoa não apenas a vida sexual da pessoa, mas também sua vida financeira. A prostituição traz uma terrível dose de contaminação espiritual, pois a pessoa se une a múltiplos espíritos demoníacos através dos diversos parceiros. Ela vende seu corpo, que é templo do Espírito Santo, e essa profanação abre uma porta para a miséria e para a destruição financeira e espiritual. Outro ponto que merece atenção é o homossexualismo. Essa prática é considerada abominável, pois perverte a ordem natural estabelecida por Deus e invoca forças demoníacas implacavelmente destruidoras. A homossexualidade não é vista como uma orientação inata, mas como o resultado de uma combinação de fatores, como a orfandade paterna, a inversão de papéis no casamento e até mesmo abusos na infância. Ela é uma perseguição espiritual de caráter homossexual que mutila a identidade e o propósito sexual. Por fim, a bestialidade. A prática sexual com animais é uma das mais profundas perversões, uma manifestação de extrema confusão e depravação. Aquele que se envolve nessa prática pode assimilar uma passividade animal e diabólica que bloqueia a identidade, a personalidade e o comportamento humanos. É uma transgressão tão grave que a palavra de Deus em Levítico 20 versículo 16 determina a morte para a mulher e para o animal envolvidos, mostrando a total abominação que é essa prática aos olhos de Deus. Concluindo, a perversão sexual em suas variadas formas é um caminho de morte e destruição. A imoralidade sexual não é um prazer inofensivo, é uma abertura para a maldição. A libertação dessas amarras se dá através de um arrependimento genuíno e da restauração da nossa identidade sexual e espiritual em Cristo, que é o único que pode quebrar essas maldições e nos conduzir à pureza e à vida plena que Ele nos prometeu. Oremos, Pai amado, viemos diante de Ti neste momento com corações quebrantados, reconhecendo que muitas vidas têm sido presas nas cadeias da perversão sexual. Senhor, olhamos para a Tua santidade e nos envergonhamos das portas que foram abertas pelo pecado, que tem trazido maldição, destruição e vergonha para famílias inteiras. Pedimos que o Teu sangue, Senhor Jesus, lave cada alma que se contaminou através do incesto, da prostituição, do homossexualismo e da bestialidade.
Que todo o pacto de sangue feito através de relações ilícitas seja quebrado agora pelo poder da cruz. Declaramos que toda amarra espiritual de uma só carne com parceiros do passado seja cortada em nome de Jesus. Pai, intercedemos por aqueles que foram vítimas de abuso, orfandade ou traumas que abriram portas para a confusão sexual. Restaura, Senhor, a identidade e a pureza que tu planejaste desde o ventre materno. Que todo espírito de abuso, de vergonha e de violência sexual seja expulso, e que a paz e a santidade reinem. Liberta aqueles que trocaram o sagrado por lucro, que venderam o corpo e feriram o templo do teu espírito. Restaura a dignidade e a vida financeira daqueles que se arrependerem e se voltarem a ti. Que haja hoje um descasar-se espiritual de todo vínculo ilícito, e que cada vida seja unida apenas a Cristo. Declaramos que nenhuma maldição permanecerá onde o sangue do Cordeiro foi aplicado. Para a tua glória, Senhor, traze libertação e pureza sobre o teu povo. Em nome de Jesus, amém. Após a nossa jornada profunda e desafiadora por cada uma das causas da maldição, chegamos ao ponto crucial e mais importante da nossa conversa, a conclusão e o caminho para a libertação. Se a primeira parte do nosso encontro foi para diagnosticar o problema, esta última parte é para apontar a cura e a solução. Vimos que as maldições não são, em sua maioria, ataques aleatórios do diabo, mas sim a consequência direta de escolhas humanas e de iniquidades que não foram tratadas. Elas são como uma lei espiritual que se manifesta quando violamos os princípios divinos. Entendemos que a iniquidade dos pais, a quebra de alianças, a idolatria, a falta de perdão e uma série de outros pecados específicos criam uma herança de dor que pode se estender por gerações. A perversão sexual, o homicídio, o roubo, cada um desses atos cria uma ferida que não se fecha sozinha, mas que se agrava e se propaga. Mas, e agora? Qual é o caminho para reverter essa situação? O primeiro e mais fundamental passo é o reconhecimento. O Espírito Santo nos convida a fazer um inventário de nossa própria vida e da história de nossa família. Precisamos ter a humildade de reconhecer que a maldição pode estar atuando, e a coragem de identificar a sua origem. A partir desse reconhecimento, o chamado à ação é claro, a confissão e o arrependimento. Confessar é admitir diante de Deus o nosso pecado e o pecado de nossos antepassados que nos afeta. Arrepender-se é ter uma mudança de mente, que nos leva a mudar de direção. É abandonar o caminho que gerou a maldição e se voltar para o caminho da bênção. Em seguida, precisamos de uma ação espiritual direcionada. É necessário quebrar os pactos de sangue e as ligações iníquas. Muitos de nós estamos presos a pactos que foram feitos por nossos ancestrais ou por nós mesmos, por meio de suicídio, homicídio, aborto, idolatria ou envolvimento com o ocultismo. De maneira semelhante, as ligações iníquas, criadas pela imoralidade sexual, nos mantêm espiritualmente atados a pessoas e a espíritos que já não fazem parte de nossas vidas. A quebra desses laços é um ato de fé e autoridade espiritual que nos liberta de um passado que já não nos pertence. E, finalmente, chegamos ao ponto central de toda a nossa fé. O nosso foco não está no problema, mas na solução. A solução para toda e qualquer maldição tem nome e se chama Jesus Cristo. A maldição é o resultado da lei, mas o poder de Jesus Cristo nos resgatou e nos redimiu desse jugo. Ele se tornou a nossa maldição na cruz para que pudéssemos viver a sua bênção. Em Cristo, a nossa filiação é redefinida. Não somos mais filhos da iniquidade de nossos pais, mas sim filhos da bênção de Deus. O sangue derramado na cruz é o único que pode apagar a mancha de qualquer pacto de sangue maligno. A graça e a misericórdia de Deus são um antídoto para todo e qualquer veneno de amargura e falta de perdão. A nossa esperança não reside em rituais ou em palavras mágicas, mas no poder da cruz. É o poder da ressurreição que nos dá uma nova vida, uma nova herança e um novo destino. Não precisamos mais viver sob a sombra do passado. Podemos, hoje, nos levantar e declarar que, em Cristo, a maldição foi quebrada. Para concluir, quero deixar esta frase em seus corações: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Gálatas capítulo 3 e versículo 13. Que essa verdade ressoe em suas almas, trazendo não apenas conhecimento, mas a certeza inabalável de que a nossa libertação já foi conquistada.
Oremos. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, elevamos nossos corações a Ti em gratidão. Agradecemos pela Tua palavra, que é luz para o nosso caminho, e pela revelação que nos concedeste. Agradecemos por teres nos permitido compreender a seriedade das maldições e a profundidade de suas causas, desde a iniquidade dos pais até os pecados que geram destruição em nossas vidas e em nossa descendência. Nós te louvamos, Pai, porque a nossa esperança não está em nossa própria justiça, mas no poder redentor da cruz. Reconhecemos que o Teu Filho, Jesus Cristo, se fez maldição por nós, para que fossemos resgatados da maldição da lei. Cremos que, pelo Seu sangue, fomos purificados, e que toda a iniquidade e todo o pacto de morte foram desfeitos. Senhor, pedimos que a Tua graça e misericórdia continuem a nos acompanhar. Que cada um de nós saia daqui com o coração cheio de esperança e com a certeza de que a libertação é possível em Cristo. Que a Tua paz, que excede todo o entendimento, guarde nossos corações e mentes. Que a Tua palavra nos guie e que o Teu Espírito Santo nos fortaleça para vivermos uma vida que Te honre em tudo. Em nome de Jesus, declaramos que os ciclos de maldição foram quebrados, e que agora somos herdeiros da bênção. Amém. Quero agradecer a todos pela atenção. A nossa jornada continua. Concluímos este tema hoje. Em nosso próximo encontro, daremos prosseguimento ao nosso estudo com um novo e relevante assunto a ser definido. Deus os abençoe.